Fala galera, acabou de ser anunciado uma DLC do Elden Ring e nós vamos destrinchar aqui tudo que tem que a gente pode teorizar através dessa imagem e de algumas coisas que tem na lore do Elden Ring. Então, bora pro vídeo. Bom, vamos começar falando sobre o anúncio aqui, né? Foi anunciado no Twitter, em alguns sites aqui do Elden Ring, a nova DLC Shadow of the Elder Tree, que seria mais ou menos as sombras da Térvore, uma coisa assim. E a única coisa que você tem realmente de informação precisa sobre essa DLC no momento é essa imagem que eles colocaram aqui, que nós vamos falar muito sobre ela e vamos usar alguns pontos dela ligando com a lore do Elden Ring para ir teorizando sobre o que pode ser essa DLC. Na primeira vez que a gente olha essa imagem, a gente consegue ver aqui uma pessoa em cima de um cavalo e ele atrás uma árvore, que talvez seja duas, segundo uma teoria, e é isso que a gente pode ver. Vamos começar falando sobre a pessoa, dando aqui um zoom nela. Quem seria essa pessoa? Bom, existem algumas possibilidades de quem seria essa pessoa, que seria ou Marika ou Miquella. Eu pessoalmente acho muito mais provável que seja Miquella, já que existem algumas coisas que ficaram muito em aberto sobre esse personagem. Nós já vamos falar um pouquinho sobre a história dele para você entender um pouco mais do motivo de por que eu acho que a DLC vai ser sobre ele. Até mesmo se você pegar aqui a imagem que nós temos sobre o Miquella sendo carregado num corpo lá, o cabelo aqui é tudo muito igualzinho a ele. E aqui atrás a gente consegue ver uma árvore ou quem sabe duas árvores. Isso daqui é uma das teorias que está tendo. Caso seja a Marika ali, é bem provável que fosse algo relacionado a antes do acontecimento de Elden Ring, quando ela tá chegando aqui no reino, que ela viu a Térvore e coisas assim. Mas também tem muita possibilidade disso daqui ter a ver com o Miquella, que o Miquella tentou criar sua própria árvore, né, sua Hellig Tree, e como se fosse uma cópia da Térvore, porque ele não queria seguir a Térvore exatamente. De novo, a gente já vai explicar um pouquinho melhor sobre o que a gente já sabe sobre esse personagem, mas alguns usuários já estão falando aqui. E isso parece, se você conseguir enxergar, eu vou tentar fazer um desenho mais ou menos no Paint aqui mesmo. Mas parece que centralmente tem a Térvore com aquele líquido dourado, já as coisas que ela tem no Elden Ring. E em volta parece ter uma outra árvore que está sufocando essa árvore do meio. Então pode ser aí duas árvores, sendo que uma está tentando sufocar a outra e extraindo esse líquido de dentro dela. Até porque a Térvore que nós conhecemos no nosso jogo, ela não tem essa torção pro lado, né? Ela é uma árvore mais reta mesmo. E a Hellig Tree, que é a Térvore do Miquella, ele tem essa torção, você consegue ver no mapa que ele é parecido mais ou menos com essa segunda árvore, então já tem muita coisa que a gente consegue teorizar daqui. Bom, para você entender um pouco mais sobre essas teorias que está vindo, vamos falar um pouco mais sobre o Miquella. O Miquella é um personagem que teve muito pouca informação dele na história e na lore do Elden Ring. O que a gente sabe é que ele veio da união do Radagon com a Marika, nasceu ele, o Miquella, e a Malenia, só que assim como os outros deuses, eles nasceram com uma maldição com eles. A Malenia nascendo com a maldição escarlate e o Miquella com a maldição de nunca envelhecer, preso para sempre num corpo de criança. E aí do que a gente vai descobrindo um pouco através dos itens e coisas da lore do Elden Ring, é que o Miquella ele resolveu que ele queria curar a maldição nele e principalmente da sua irmã Malenia. A gente consegue ver algumas coisinhas de que parece que o Miquella ele era muito bem querido, as pessoas gostavam dele, os deuses gostavam dele. E aí ele começou a tentar curar essas maldições e ele criou a própria árvore, a Hellig Tree. Mais ou menos como se fosse uma árvore parecida com a Térvore. Ele queria ter o próprio... Não é que ele queria ter o próprio reino, mas ele queria que fosse um reino livre, sem a interferência de deuses exteriores. E se você acompanha mais ou menos a lore do Elden Ring, você sabe que a Térvore é como se fosse um deus que viesse para o reino deles, coisa assim. E o Miquella era meio contra isso. Ele queria ele mesmo começar a criar a própria árvore, tudo para que o reino fosse próprio ali, não tivesse nenhuma interferência externa. E aí nessa busca para se curar e para curar a sua irmã, ele cria essa árvore e começa a alimentar ela com o próprio sangue, e aí ele se fechou num casulo para ir se curando e fazendo as coisas para que ele pudesse meio que renascer curado, porque antes de curar a sua irmã Malenia, ele tinha que primeiro se curar. E aí que entram algumas teorias aqui sobre essa DLC que vai vir, se for uma DLC ligada ao Miquella. Uma primeira teoria que alguns usuários estão falando é de que isso daqui seria o sonho do Miquella. Seria dentro do sonho ali, antes do Miquella renascer, alguma coisa assim. Você vai aprender um pouco mais sobre a história e coisas assim de Elden Ring, mas você vai estar dentro da cabeça do Miquella como se fosse. Até porque esse campo que a gente vê aqui não é nada parecido com o que a gente já viu em Elden Ring. Você pode ver que ele é limpo, não tem muitas construções nem nada. E realmente ele parece mais ou menos um campo de sonhos, uma coisa assim. Então talvez essa DLC ela vai se passar dentro do sonho do Miquella, onde a gente vai descobrindo um pouco mais sobre esses deuses exteriores que ele rejeitava e os próprios deuses que ele queria fazer, a própria árvore que ele queria ter. Então seria uma DLC muito voltada para você aprender mais sobre a lore
e sobre a história do Miquella. Uma outra possibilidade é que isso daqui se passaria depois de todos os acontecimentos do Elden Ring. Porque o Miquella, ele tá preso naquele casulo. Durante o Elden Ring a gente vê que o Mog sequestrou e começou a alimentar ele com sangue amaldiçoado para que o Miquella revivesse ali, para que saísse daquele casulo. E a gente até vê um braço bem podre ali. Eu não acho que o Miquella está morto ali dentro. Eu acho que ele está vivo. Eu acho que ele se recusou a reviver, a aceitar aquele sangue amaldiçoado do Mog. Ele tá ali dentro se curando dessa maldição de ficar para sempre novo dele. E ele se recusou, né, a reviver com o sangue do Mog. E aí esses acontecimentos depois do Elden Ring, quando ele finalmente consegue retirar essa maldição dele. E ele renasce e ele encontra aqui o continente e a Terra daquele jeito. E aqui está totalmente devastado, muitos e muitos e muitos anos depois dos acontecimentos do nosso jogo. Uma coisa que é interessante comentar é que os usuários que fazem data mining, que eles vão olhar os arquivos do jogo ali, eles já haviam encontrado muitos diálogos e interações com o Miquella que não tiveram no jogo normal. Então realmente é uma coisa que era para estar no jogo, mas por algum motivo ali os desenvolvedores resolveram não colocar. Talvez eles já pensando em uma DLC futura sobre esse personagem, ou então até mesmo eles acharam que ia ser muita coisa que não era necessário e jogaram fora. E daí com o sucesso que o jogo teve, eles falaram, teve isso daqui que a gente não usou no jogo sobre o Miquella, que tal a gente fazer uma DLC sobre ele? Enfim, esses daqui foram os pontos que eu consegui encontrar e que eu vi na internet, eles falando sobre as possibilidades da DLC de ser dentro do sonho do Miquella, de ser depois com ele revivendo finalmente, num tempo muito depois dos acontecimentos do nosso jogo. Enfim, essas foram as teorias que eu consegui encontrar. Caso você tenha encontrado alguma diferente ou tenha alguma opinião diferente sobre o que eu falei, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler e eu pretendo fazer mais vídeos assim que foram saindo mais informações sobre essa DLC. O vídeo de hoje era sobre isso, espero que você tenha gostado. Por favor, deixe seu like que ajuda muito esse canal aqui a aparecer para mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.